TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação. Agora são 2h20 e estamos ao vivo e você vai ver agora a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, que vai tratar do tema migrantes e o voluntariado. A presidência será do vereador Carlão do PT. Acompanhe. Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos aqui nesta Casa de Lei. Hoje é a primeira reunião de direitos humanos, da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania do ano, e nós recebemos, já no início do ano, essa demanda importante, que é a discussão sobre imigrantes e refugiados aqui na cidade de Campinas, tendo em vista que, né, a crise internacional fez com que Campinas também passasse a ser uma das cidades que tem recebido um número grande de imigrantes e refugiados, e que nós precisávamos conhecer um pouco a realidade da cidade de Campinas e dos trabalhos que são realizados, né, em várias pontas. E o objetivo da comissão é ver a melhor forma de integrar as várias frentes de atuação para que essa rede de atendimento e apoio possa cada dia mais ser eficiente e conseguir ajudar, né, as pessoas que têm procurado a nossa cidade, a nossa região, para a sua sobrevivência. Eu queria, então, convidar aqui para compor a mesa a Vini Pinheiro, que é voluntária, membro da comissão gestora da Rede de Apoio ao Imigrante Refugiado, RAIO. Por favor. Bem, queria convidar também a Letícia Carvalho, que é da Missão e Paz, que também vai fazer a sua contribuição aqui para nós. Bem, nós estamos ainda aguardando um representante da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, que deve estar a caminho. Eu queria apresentar aqui as presenças do Ademir Bueno Martins, que é da Caritas, aqui da cidade de Campinas. Obrigado pela presença, doutor Ademir. A Gabriela Halder da Silva e Paola Fernanda Silva, da Clínica Jurídica da PUC Campinas. A Sara Andréia da Silva Castro, que é voluntária da Comissão Gestora também de Apoio Jurídico. Esse aqui é o Sven Diaglogen, da presidente da CIETAR. Também a presença de Nader Habib, secretário da Sociedade Islâmica de Campinas. Está lá em cima. O Muhammad, que é secretário também geral da Mesquita de Amor de Barão Geraldo. Isalene Tiene, ex-prefeita de Campinas, e da comissão da SEBS também aqui de Campinas. Então, a gente vai anunciando as presenças aqui conforme foi chegando aqui para a mesa. Também aqui o Ney Garcia, que é diretor de Relações Governamental da Igreja Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Bom, conforme foi chegando aqui outras presenças, a gente vai anunciando as outras pessoas. Nós vamos apresentar um pouco aqui a demanda. Nós temos hoje uma dificuldade, nós tínhamos planejado inicialmente até às 17 horas, mas nós vamos ter que
fazer com que essa atividade termine às 16. A Câmara hoje vai realizar uma sessão extraordinária que inicia a leitura da comissão processante em relação ao processo que envolve o prefeito de Campinas. Então, exatamente às 17 horas inicia a sessão, mas nós devemos terminar um pouquinho mais cedo em função da casa ser ocupada por essa demanda. Eu queria, então, passar para a Letícia, que ela pudesse fazer a sua contribuição. Obrigado. Veja aí, tá ligado? Alô? Assim. Bom, boa tarde a todos e todas. Enfim, é um prazer, agradeço em nome do vereador o convite, primeiramente, o convite à Missão Paz para estar aqui nessa tarde, nesse encontro. Também o convite para compor a mesa, que eu fui chamada agora, mas acho que da nossa parte, da minha parte, né, e da parte da Missão Paz, a gente sempre vai estar disponível e aberto a compor qualquer tipo de diálogo para pensar no acolhimento de pessoas migrantes e refugiados, onde quer que seja. Então, para mim, é um prazer. Vários aqui acho que já conhecem o trabalho da Missão Paz, até me conhecem, muitas vezes são muitos rostos que passam pela Missão Paz, mas, para quem não conhece, só apresentando rapidamente, a Missão Paz, então, ela é uma organização que está na cidade de São Paulo, pertence à congregação dos escalabrinianos, dos padres escalabrinianos, está na cidade de São Paulo desde a década de 40 e atua, né, no decorrer de todos esses anos com acolhida e serviços para migrantes e refugiados. Então, a gente é composto pela Casa do Migrante, que é a nossa casa de acolhida, com 110 vagas, também os serviços jurídico, documentação, assistência social, aulas de português, mediação para o trabalho, então, uma série de serviços que a gente atua também com parceria importantíssima da CETAR, que também está aqui presente, para mediação trabalho, e outras parcerias, uma equipe grande de voluntários também que atua conosco, o Centro de Estudos Migratórios, que é um centro especializado em pesquisa, né, desenvolvimento de pesquisa e conhecimento na área de migração, mobilidade humana, também sempre aberto a receber estudantes, pesquisadores, e a paróquia que faz o trabalho com os migrantes e refugiados que professam a lei, a religião católica, né? Então, com a paróquia italiana, mais antiga, a paróquia latino-americana, que já tem cerca de 23 anos, e a paróquia brasileira. Então, esse é o conjunto que a Missão Paz, né, desenvolve de trabalho em São Paulo, e aí com o meu papel, que é o que a gente chama de advocacy, incidência política, que é realmente que eu tenho acompanhado o processo de elaboração de leis, política pública. Então, para mim, sempre é um grande prazer estar dentro de uma casa legislativa para falar do tema de migração e refúgio, porque é exatamente nessa linha que o meu trabalho se desenvolve. Então, eu agradeço e fico à disposição para o que for preciso. Tá, obrigado. Eu queria aqui também anunciar a presença, aqui, representando a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, o Paulo Reda, que está aqui representando o secretário Luiz Iabico. Obrigado pela presença. Também o Tiago Quirino, que também é aqui da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Obrigado pela presença. Viu? Então, até antes de eu passar aqui para a Vini, uma das demandas trazidas aqui para a Comissão de Direitos Humanos é que, sim, nós temos... Campinas tem um trabalho inicial da Prefeitura que tem recepcionado os imigrantes, mas a demanda que chegou para nós de forma bastante mais pesada são as dificuldades de atendimento aos imigrantes, principalmente depois do horário comercial, né, em que a Prefeitura para de funcionar às 17 horas. Então, nós temos muita dificuldade, por exemplo, no período noturno e aos finais de semana, do acesso às pessoas aos serviços de atendimento. Isso tem trazido uma série de dificuldades, porque vários imigrantes que estão trabalhando, que arrumaram um emprego, eles não conseguem, no horário comercial, poder tratar dos seus problemas junto à Polícia Federal, quando tem que tratar de documentos, ou, principalmente em sindicatos, das demandas trabalhistas que eles acabam tendo que procurar. Então,
a ideia é que a gente possa reforçar o trabalho já feito pela prefeitura, que as ações de voluntariados possam contribuir para que a gente possa ampliar essa rede de atendimento e assim, ter uma qualidade do serviço que possa atender. Também na questão da educação, da linguagem, que também há muita dificuldade, ainda é muito restrito o acesso, e a ideia é que a gente possa ampliar. Por isso que, para nós, é importante que a presença da prefeitura aqui, para que eles possam também apresentar essa limitação e como é que a gente possa agregar as entidades, os movimentos, para que esse serviço seja ampliado. Então, passar aqui para a Vini, para que ela possa apresentar para nós um pouquinho daquilo que se propõe o voluntariado e a proposta que eles estão nos apresentando. Boa tarde a todas. Agora sim. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Winnie Pinheiro, ou Vini, como alguns me chamam. Eu sou advogada e membro da comissão gestora da RAIR. Obrigada. Eu faço um trabalho voluntário, sou membro da comissão gestora da RAIR, que é uma rede de apoio a imigrantes e refugiados em Campinas e na região metropolitana. Eu fiz parte como voluntária da Missão Paz enquanto eu estive em São Paulo, e é com muita alegria que a gente recebe a Letícia aqui, que a Missão Paz é um exemplo para o voluntariado, né? Em 2017 eu vim para Campinas e já existia essa rede de voluntariados, com essa proposta de união de forças, de vários trabalhos que são feitos na cidade. Primeiramente, eu queria agradecer a presença, essa disposição ao convite. É um tema muito rico para a gente, e esse olhar a partir do voluntariado, para que cada um traga a sua experiência e a gente possa intensificar essa rede de apoio, né? A gente tem essa dificuldade de encontrar, às vezes, uma pessoa ou um serviço que está disponível, mas não naquele momento, pela limitação do único serviço que talvez o mais específico, que é da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura. Eu queria fazer um agradecimento especial à Casa da Dinda, hoje na pessoa da Guimar, que tem colaborado muito com a gente. Na falta de espaço, tem abraçado muito as nossas ideias e os nossos projetos. Agradecer ao vereador Carlão, que se dispôs, acreditou nessa ideia, né, de que o voluntariado tem um potencial muito grande, e, se a gente se organizar, a gente pode ter um atendimento bastante interessante. Junto com a Comissão de Direitos Humanos, muito obrigada. Aos demais, assim, obrigada pelo carinho, e a gente já conta com essas parcerias para a gente continuar esse trabalho. A RAIR, como eu mencionei, é uma rede de apoio de voluntários, tá? Nós temos membros que estão ou não em instituições ou organizações. Então, a gente tem, dentro da comissão gestora, pessoas que estão dentro da academia, como no núcleo de pesquisa de população da Unicamp, dentro de instituições religiosas, enfim, e várias pessoas que, de forma independente, atuam com essas demandas com a população migrante. Tem o atendimento que hoje a gente julga o mais
importante, talvez, o que está mais centralizado, que é o da Secretaria de Assistência Social, no Departamento de Direitos Humanos, que conta com o serviço de referência ao migrante. Infelizmente, a Valéria teve um contratempo e não pôde estar aqui, mas a gente vai tentar, junto com a comissão gestora, nos próximos minutos, junto com vocês, apresentar o trabalho que é feito. Esse setor da prefeitura, muito na pessoa da Valéria, atua em várias frentes, né? Toda demanda que aparece, eles atuam, só que num espaço limitado. A gente, enquanto voluntários, tenta prestar o maior número de apoio ali, e é justamente essa a nossa proposta, intensificar esse apoio a esse serviço, criando um centro de referência em Campinas. Então, a nossa proposta é conseguir um local para que a gente possa criar um centro de referência de atendimento ao migrante, para colaborar com essa secretaria da prefeitura e prestar alguns serviços, né, como atendimento jurídico, que às vezes é necessário, um atendimento a alguma violência, documentação. Nós temos hoje voluntários disponíveis, mas o que a gente sente falta é a organização para melhor prestar esse atendimento. Além disso, catalogar todos os prestadores de serviço, ou voluntário, ou de qualquer maneira, catalogar todas as pessoas e instituições da região de Campinas e região metropolitana, para que a gente, nessa rede, consiga fazer um atendimento mais rápido e eficiente. É nesse contexto que a gente fez esse convite, a Rair, junto com o vereador Carlão e a Comissão de Direitos Humanos, para que a gente possa dividir essas experiências e conseguir esse espaço para que a gente possa ter foco, né, nesse atendimento. Eu não vou me prolongar mais, eu gostaria que vocês pudessem contribuir, e a gente já conta com essas parcerias para os próximos trabalhos. Obrigada. Obrigado. Então, nós vamos agora abrir a palavra às pessoas, às entidades aqui, para que a gente possa também conhecer um pouquinho o trabalho que cada entidade está fazendo, ou sugestões, para que a gente possa, talvez, sair daqui hoje minimamente organizado, para que a gente possa não só cobrar do poder público aquilo que nós entendemos que é necessário fazer, como também, como ela disse, a necessidade de a gente reforçar, criar um fórum aqui na cidade, para que a gente tenha uma referência mínima de organização, né? Já tem bastante gente trabalhando, mas a gente precisa se conhecer e saber um pouco de que cada um está, as ferramentas que nós temos. Então, eu só pediria para que as pessoas quiserem falar, se apresentar, e dirigir ele com o cerimonial, porque nós estamos ao vivo hoje na TV Câmara. Então, está aberta a palavra. Boa tarde a todos. Meu nome é Ney Garcia e quero cumprimentar aqui o vereador Carlão e agradecer a oportunidade à Vini e à Letícia, que estão compondo a mesa. Eu estou aqui com o Tiago, com a Nilza e a Sumara. Nós todos somos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Um prazer ver a prefeita aqui, que visitou o templo da igreja. Né, prefeita? Eu lembro que a senhora quis subir no telhado lá para ver lá de cima a cidade de Campinas, quando a senhora ainda atuava como prefeita aqui, né? Uma grande amiga nossa. Mas acho que nós queremos, embora sejamos uma entidade religiosa, acho que a grande contribuição que nós podemos dar, Vini, é esse belo projeto que vocês estão já encabeçando e andando com ele, né? Nós temos algumas coisas. Uma, no braço voluntariado, a igreja tem um programa chamado Mãos que Ajudam.
Tá bom. Vou ficar aqui, então, na frente aqui, daí não fico de costas para ninguém, né? Então, a igreja tem um programa chamado Mãos que Ajudam, que é de voluntariado puro. Nós temos milhares de voluntários que podem atuar nas iniciativas que vão atender diretamente a esses nossos irmãos e irmãs, amigos, né, que estão precisando de algum tipo de apoio. Então, a irmã Nilce e a Sumara, elas representam esse programa aqui em Campinas e região. Então, coordenando com elas, os voluntários da igreja estarão disponíveis e dispostos a atuar em vários setores e segmentos. Então, essa é uma ajuda prática de voluntariado. E em parceria com todos também, né? Nós sempre estamos dispostos a criar elos interreligiosos ou não, mas de parceria. Uma outra ajuda, que a igreja, inclusive, já está atuando no braço de atender aos nossos irmãos refugiados, imigrantes, enfim, é chamado ajuda humanitária. Então, a igreja tem um programa ativo que pode ajudar, identificando oportunidades, realmente de forma prática. Por exemplo, tem algum refugiado, algum migrante que está precisando lá de coisas para casa, ou aonde ele está vivendo, precisa de geladeira, precisa de fogão, precisa de uma estrutura mínima. Esse programa de ajuda humanitária pode atuar, doando, inclusive, com a ajuda dos membros e parceiros. E uma outra, são 3 aqui bem específicas, uma outra é a questão de ajuda, como você mencionou, Vini, a questão de alguma coisa jurídica, coisa assim, porque a igreja tem aqui no Brasil um programa chamado de BYU Management Society, que é a BYU é uma universidade que a igreja tem nos Estados Unidos, e nós temos associados aqui que são da área de direito, e eles prestam serviço pro bono. Então, eles podem desenvolver num dia determinado em parceria com vocês, e nós temos esses associados, diversos advogados, numa questão de pro bono, oferecendo serviço de atendimento a essas pessoas. Então, são 3 distintos programas que podem atender muito o programa já existente de vocês, e nós estamos disponíveis a apoiá-los. Tá bom? Muito obrigado. Está aberta a palavra. Boa tarde. Então, também já venho logo para cá. Como foi falado, eu sou da CIETAR, Society of Intercultural Education. Nós somos parceiros da Missão Paz em São Paulo. Nós somos, o Evandro me trouxe aqui, uma associação sem fins lucrativos para diminuir as diferenças culturais que existem no mundo inteiro. Eu sou presidente no momento do capítulo no Brasil. E nós somos há 4 ou 5 anos parceiros da Missão Paz em São Paulo, onde nós fazemos palestras interculturais explicando para os refugiados como funciona o Brasil, o que a gente entende como funciona, que, né, eu estou aqui há 20 anos e também não sei ainda direito, e vocês talvez também não, mas a gente tenta dar os básicos para que eles tenham sucesso e mais alegria nesse país aqui. Então, isso é uma questão que a gente gostaria de ver através da prefeitura. Obrigado pela iniciativa, através de poder ter um ponto onde nós explicamos tanto para os refugiados como também para os voluntários o que são as diferenças culturais, como que nós somos, programados, né? Nós fazemos outras leituras, tem a questão da língua, mas também tem a questão dos valores e de como a gente enxerga o mundo de uma maneira diferente. Questão do toque, questão da higiene, questão do cheiro, enfim, de várias coisas que a gente às vezes não gosta de falar. Então, isso é uma coisa. Quando eu penso em que a gente pode oferecer, nós temos, e aí eu penso também como membro da Igreja Luterana, eu vejo que tem irmãos aqui de outras denominações. A luterana fica bem no centro, eu sou membro lá e nós fazemos aulas de português, já com os membros lá, então temos alguns professores, inclusive a Maike, que não é refugiada, mas ela é alemã, que está fazendo aula com uma das voluntárias. A Vitória também está aqui comigo, que nós trabalhamos juntos. Então, aulas de português, nós temos não só os professores, mas também, e os outros talvez tenham também. Eu acho que a localidade pode ser interessante, inclusive já ofereci para a Valéria, para formar um estoque emergencial de cesta básica, era uma ideia, mas também para usar a igreja, temos que estudar a melhor forma de poder atender em outros horários. Temos 2 entradas lá perto do Terminal Central, que não é um local muito bonito, mas é muito central, e é lá que está a demanda, eu acredito. Então, a Igreja Luterana também posso colocar à disposição para ajudar nesse sentido.
Espero que isso ajude. Não sei se esqueci, a gente troca mais ideias. Obrigado. Muito obrigado. Só lembrando que é importante que todo mundo faça o cadastro na lista de presença para a gente poder depois devolver os contatos, principalmente, estava combinando aqui com elas, que elas escreveram uma proposta inicial da criação desse voluntariado, que a gente vai repassar, né, através do contato que vocês deixarem aqui para a gente ir fortalecendo essa construção aqui. Está aberta a palavra. Paulo Reda. Aproveitar, o Paulo veio representando aqui a Secretaria de Emprego e Renda, representando o secretário Luiz Iabico. Boa tarde a todos, ao vereador Carlão. Antes de mais nada, queria justificar a ausência do secretário Luiz Iabico, que está, nesse momento, numa agenda, inclusive com o seu colega de bancada, Pedro Torinho, vereador Pedro Torinho. E colocar toda a estrutura lá da Secretaria de Trabalho e Renda à disposição também na construção dessa política pública aí para os imigrantes, para os refugiados, né? E a gente acredita que o emprego é uma dos pilares aí, né? Porque num primeiro momento as pessoas chegam, precisam de uma ajuda mais emergencial, né? Mas se não tiver um emprego, ela não consegue se estabelecer, se consolidar aqui, né? Então, e é uma coisa que a gente está, apesar de o Brasil sempre teve esses fluxos imigratórios, né? E é uma coisa que está se ampliando. E outros países também, não são mais os países que eram há 10, 20, 30 anos, né? E é uma coisa que a gente está aprendendo, na verdade, né? E a gente gostaria muito de contribuir com isso, né? Ali no CEPAT, no centro, na Avenida Campos Sales, acho que creio que quase todo mundo conhece ali. Ali já é oferecido também aulas de português para refugiados pela Secretaria de Educação, a FUMEC, né? E a gente está à disposição ali nós temos ali o serviço do Cine, né, do Serviço Nacional de Emprego, com cadastro de trabalhadores, as pessoas que vocês souberem que chegaram no país e tenham interesse em se cadastrar, podem encaminhar para lá, que a gente faz um atendimento. E a ideia é essa, assim, hoje o principal gestor na prefeitura dessa política é a Secretaria de Assistência, né? Assistência e Direitos Humanos. Mas nós estamos juntos ali, né, para essa questão específica aí do trabalho, tá? Então, o que for necessário, a gente está disponível lá. Obrigado, Paulo. Continua aberta. Boa tarde, meu nome é Ademir Martins, a Isalene ali, valiense como a gente, né? E foi prefeita de Campinas. Mas eu estou aqui representando a Caritas Arquidiocesana de Campinas. O padre José Arlindo Denadai, ele não pôde estar aqui hoje, que poderia para fazer até de uma forma muito melhor o uso da palavra. Mas nós temos aqui um trabalho desenvolvido pela Caritas, nós temos 2 abrigos masculinos, né? Uma parceria feita com a administração municipal e também uma casa de abrigo feminino aqui em Campinas. Então, é um trabalho desenvolvido, nós temos assistência social, temos orientadores pedagógicos, enfim, toda a estrutura, tudo que é necessário, obedecendo fielmente o marco regulatório da assistência social. E é importante, eu vejo a importância dessa reunião de hoje, que tem muita coisa, tem muitas pessoas fazendo e a gente faz de forma dispersa, né? Eu acho que a ideia do vereador aqui é que, independente do credo religioso, do que quer que seja, que a gente possa, tem muita coisa que dá para desenvolver junto, né? Que nos torna muito mais fortes, né? Então, é nessa perspectiva que a Caritas se faz presente aqui, propondo também esse encontro, até porque nós trabalhamos com os moradores e com pessoas em situação de rua, né? É muito triste isso aí. E aproveitando essa oportunidade que me é concedida hoje, eu também sou da Pastoral Carcerária, da Arquidiocese de Campinas, onde nós temos, quando se fala em direitos humanos, nós vimos enfrentando um problema muito sério de restrições impostas pelo governo do Estado, pela segurança, né?
Então, é uma situação que, obviamente, não seria objeto de discussão aqui hoje, mas fica aqui para numa oportunidade futura a gente poder discutir principalmente essa questão de assistência jurídica, uma série de coisas. Tá bem? Muito obrigado. Obrigado. Mais alguém? Isalene. Então, boa tarde. Eu estou muito contente de poder participar desse debate. Falo no nosso governo, Toninho e Isalene, não foi uma demanda que apareceu no orçamento participativo, mas sim a questão do trabalho, do emprego e que foi criada secretaria e que foi criado trabalho para essa população, também o atendimento. Eu falo agora de uma experiência que eu tive como missionária da Igreja Católica de 2012 a 2017, primeiro na fronteira do Peru, Colômbia, que, quando eu cheguei, quem estava, assim, nós tínhamos mais de 500 pessoas naquele momento que estavam em Tabatinga, aguardando liberação da Polícia Federal para ir para Manaus. Então, foi um trabalho que eu também me engajei e fiz, e depois em Manaus, com o atendimento aos venezuelanos, principalmente os povos indígenas. E eu quero destacar, né, reforçando o que o Ademir está colocando, o trabalho da CAD e o trabalho das igrejas. Então, é boa essa iniciativa para que se tornem políticas públicas. A igreja tem um papel, as igrejas têm um papel muito importante, mas é muito limitado. Por quê? Porque nós precisamos de todos os setores que atendem. Então, eu cumprimento, e a proposta é que realmente que se forme uma rede, não só de atendimento assistencial, mas principalmente na acolhida. E eu acho que a América Latina já está apontando que os problemas que tem vai aumentar pela perspectiva, pelo que nós estamos vendo dos governos que realmente não estão sensibilizados aos pobres, mas estão organizando as políticas para aqueles que já têm, para os ricos. Então, nós vamos ficar sempre com os pobres mesmo. E a gente precisa ter uma rede para fortalecer esse atendimento, porque depende de quase todas as secretarias. Saúde, assistência, educação, todas as secretarias estão envolvidas. Depende de todas as instituições. Precisamos do Ministério Público, precisamos de todos os serviços de atendimento jurídico. Então, eu estou muito satisfeita e muito disposta a colaborar na formação de uma rede. Falta mais duas coisas. A questão com o refugiado, nós temos também que estar sensível ao tráfico de pessoas. Então, a gente percebia isso. As pessoas chegam com coiote. Ontem eu estava ouvindo na reportagem, também lá na Venezuela já tem coiote para fazer a travessia na fronteira, que é um grande problema, e tem coiote em Campinas também. Então, tanto homens como mulheres. Então, essa questão do tráfico de pessoas, da exploração sexual, precisa também ser um tema a ser debatido. E a questão da população em situação de rua, como o Ademir falou, nós percebemos a olho nu o aumento em Campinas. E acho que não dá para continuar essa situação das pessoas estarem tão sem atendimento ou tão vulnerável na rua como estão. Também são, de certa forma, migrantes. Se não vieram de outros países, são migrantes daqui do Brasil mesmo. Obrigada. Obrigado, Isa. Bom, queria anunciar a presença aqui também da Amália. Obrigado pela presença, Amália, que é também da ONG Casa da Dinda. A Janaína Gomes, representando a Clínica
Clínica de Direitos Humanos da PUC Campinas. E queria convidar aqui também, para fazer parte da mesa, a Maria Valéria Hernandes, que é do Serviço de Referência ao Imigrante da Prefeitura Municipal de Campinas. Por favor. A gente poderia ouvir a Valéria e depois continuar, porque talvez venham algumas informações que ajudem a gente aqui nos próximos passos. Pode ser, Valéria? Pode ser. Sim, tudo bem assim? Então, a gente tem o serviço, né, na Prefeitura Municipal de Campinas. É um serviço que atende um plantão, né, durante a semana, das 8 às 17. E a gente tem tido bastante procura, né, de imigrantes, maioria haitianos, mas agora venezuelanos e cubanos, além de outras nacionalidades, sírios, paquistaneses. E o nosso trabalho, eu vou contar como funciona, acho que para acrescentar aqui para quem não conhece, né, que é mais um elemento na rede para compor aí o trabalho de acolhimento dessas pessoas, juntamente com ONGs, né, que têm missão e se dedicam, né, no acolhimento com qualidade dos que têm chegado. Então, a gente faz esse trabalho, é um plantão, a necessidade de agendamento, e lá a gente procura atendê-los nas mais diversas demandas. Então, a principal, né, e de muita necessidade deles, é a regulamentação, a regularização da situação no país, então, com a providência de documentação, né, contatos com a embaixada no Haiti, os consulados em São Paulo, a maioria, e de acordo com a nacionalidade, é um amparo legal, é um caso, mesmo dentro da mesma nacionalidade, a gente tem uma gama de amparos que implicam em procedimentos, né, que a gente tem que seguir para que a documentação saia e que o tão esperado Registro Nacional Migratório chegue às mãos dessas pessoas. Mas, assim, é um processo de média complexidade. Assim, não é, para os haitianos é mais padrão, porque eles têm portarias que asseguram, mas assim, o que demora mais seria mesmo a demanda da embaixada do Haiti, que tem que emitir documentação, e essa documentação demora a chegar às mãos deles, né, para que eles possam se regularizar de acordo com a portaria que o governo colocou. No início, eles tinham 5 anos, renovável para mais 5, que era mais próximo da calamidade, né, natural, e agora o governo determina 2 anos, com possibilidade de renovação para mais 2 anos. E as demais nacionalidades, aí assim, solicita-se, de qualquer maneira, as pessoas, o agendamento na Polícia Federal agora está bem ágil. A gente, às 10 horas, abre a agenda, a gente consegue agendar um número grande de pessoas que vão até nós. Eles podem fazer isso em casa, mas se complicam. Às vezes, taxas que são orientadas, às vezes pelo poupa-tempo, erroneamente, eles acabam pagando sem necessidade, né? E também é um trabalho do nosso serviço levar a pauta lá da Polícia Federal, essa legislação, para garantir que eles sejam isentos das taxas. Então, a gente avança no contato com a Polícia Federal, a ida pessoal, né? Eu vou pessoalmente lá conversar, até inclusive para a agenda ser aberta num horário específico das 10 horas, porque antes a gente ficava correndo atrás do horário que a agenda abria, né? Então, a gente conseguiu padronizar isso em Campinas, o que não é igual em outros lugares, né?
Em São Paulo é complicado, né? E então a gente 10 horas abre a agenda, tem religiosamente agora está abrindo. Esses 2 dias agora não tem tido, o sistema está inoperante. Aí também carteira de trabalho, a gente agenda, e se tem dificuldade em Campinas agora nesses primeiros 2 meses do ano, a gente encaminha e-mail fazendo uma notificação, e aí a gente estava tendo que encaminhar para Piracicaba, aí eles já respondem, e aí já começa a funcionar com mais facilidade. Então, a gente tem que estar intermediando para que a legislação se cumpra, para que os serviços disponibilizem o atendimento, para que eles possam regularizar a documentação. E aí, conseguem, se não é por uma portaria ou pela solicitação de refúgio, a carteira de trabalho e o CPF não precisa nada, é só ir na Receita Federal que já consegue tirar sem nenhum documento, e o protocolo. Aí o protocolo em mãos e a carteira pode tirar a carteira de trabalho, e eles já podem ingressar no mercado de trabalho formal, né? E no caso a gente tem, com relação a essa questão bom, depois de possuir os documentos, aí novos desafios, né? Como ingressar com essa dificuldade de vagas de emprego, né? Então, eles são encaminhados para o CIPAT para fazer cadastro, como todos os brasileiros. Enquanto não acontece o emprego, né? Há possibilidade, dependendo do tipo de moradia, por exemplo, muitos eles vêm com apoio de outros colegas, né, que já estão estabelecidos. Então, são amigos aí, o que caracteriza uma moradia coletiva. Então, a gente consegue tirar o cadastro único, e aí eles podem receber R$ 90 por mês. E é ágil também, porque a assistência tem a perua volante, então a gente pega o calendário no mês e já, geralmente na Estação Cultura, no Paço Municipal, eles já vão com carteira de trabalho e tal, e já conseguem se inscrever no cadastro único, e daí já recebem 2 meses uma ajuda de R$ 90. Se for uma família, é um outro cálculo que é feito, e acho que provavelmente o valor é maior. E então tem essa parceria com a assistência nesse sentido, e a gente nesse trabalho de garantir os direitos. Então, por exemplo, os imigrantes que também, além de acessar o cadastro único, tem uma outra possibilidade, que é acessar o benefício de prestação continuada, que são para pessoas que são incapazes para o trabalho ou idosos. Então, eles também, agora, nesse momento, em visita ao INSS, existe lá uma regulamentação que autoriza que os estrangeiros, os imigrantes, possam acessar esse benefício, que é um salário mínimo por mês, entendeu? E para alguns casos em especial, é concedido após perícia médica e avaliação social. Então, a gente tem também conseguido isso com facilidade, assim. Bom, além desse trabalho de documentação, a gente e de inserção na rede de serviços, né, nas diversas secretarias, a gente apoia também iniciativas culturais, o time de futebol, as festas que eles querem promover, né? Bem difícil, porque não tem recurso para realizar e tal, mas a gente, estando junto, dividindo o sofrimento, sempre é melhor do que sofrer sozinho, né? Então, a gente faz esse trabalho também com eles nesse sentido. A empregabilidade a gente tem ainda incipiente, porque apesar de ter o CIPAT, algumas empresas procuram a gente para poder ter chegar até essa mão de obra migrante, né? E até pela qualificação e também pelo interesse em dar um apoio a essas pessoas que estão chegando. Então, a gente faz assim uma intermediação entre o empregador e o empregado. E aí, a partir do momento que a gente está intermediando, a gente também acompanha. Então, a gente vai até o local, verifica o cuidado, se as leis trabalhistas estão sendo cumpridas.
questões que eles enfrentam, de, por exemplo, estar trabalhando e não ter registro, a gente também ouve, tenta encaminhar, dar assessoria jurídica para que eles possam ter aonde recorrer, né, como recorrer. Bom, demais, são muitas frentes. A FUMEC, a gente tem que pensar no português, né, para o estrangeiro, então tem a parceria com a FUMEC, então são várias salas espalhadas por Campinas, e aí eles têm passe de ônibus, o lanche, o uniforme, e 6 meses na frequência, né, para esse português básico, que é um programa da FUMEC, que é para pessoas que não se alfabetizaram. Então, é um trabalho de garra das professoras da FUMEC que tiveram que reinventar uma forma de ensinar os estrangeiros a falar o português do jeito delas, né? E agora a gente está com uma parceria com a Unicamp, que está tentando aprimorar essa metodologia, né? E provavelmente agora no segundo semestre, talvez a gente já consiga um trabalho de orientandas da Unicamp, participando nas salas de aula da FUMEC, para poder primeiro absorver como que está acontecendo essa metodologia lá na prática, para depois propor estratégias metodológicas específicas. Então, a FUMEC, que assim, a gente lá na mesa atendendo, né? Posso fazer isso, né? Posso encaminhar para o CadÚnico, posso encaminhar para a FUMEC. Então, a gente vai atendendo necessidades e aliviando a vulnerabilidade das pessoas, né? Então, é o que a gente tem em mãos. Está sempre aberto, né, para receber, né? Choazi ali está sempre lá com a gente, e os representantes dos haitianos, né? Então, tem os grupos, há cursos no SENAC, agora tem no SENAI, agora tem um de educação patrimonial, parece um outro de educação financeira que está para surgir. O apoio da RAIR, que é uma rede de voluntários, que surgiu lá no processo de implantação do serviço em 2017, comecinho, e ficou um grupo coeso que está sempre batalhando e tentando fazer reflexões, trabalhar políticas públicas, e até também em primeiros socorros, tipo uma gestante com bebê sem enxoval, aí elas cotizam, fazem as coisas e arrumam cesta básica. Nesse sentido, a gente também, às vezes, precisa desse suporte, assim, benefício assistencial mesmo, mas é uma necessidade e a gente não pode negar. Então, esse voluntariado nesse âmbito não é negado, a gente consegue, assim, ter os apoios. Deixa eu dar uma olhada só nem sabia que eu ia ficar aqui na mesa, mas dos eixos que a gente tem, nas escolas também a gente já fez um trabalho de ir fazer palestra com os alunos de escola estadual, que também, além do voluntariado da RAIR e outros que se aproximam, a gente também tem a iniciativa de escola estadual, que faz uma campanha e aí arrecada alimentos, né? E aí a RAIR recebe esses alimentos e a gente distribui para as pessoas que têm maioria de prioridade, as com criança, e que estão precisando aí de um suporte. Então, bacana o trabalho com as escolas, né? Porque na escola, a gente tenta resgatar a origem migratória dos alunos, né? E a diversidade. E aí os alunos trazem fotos das suas famílias, e isso é uma proposta que aconteceu, foi muito bem-vinda, do Instituto Rizoma, que é parceiro nosso. E daí eles continuam esse trabalho lá na escola. A gente faz esse primeiro trabalho de apresentação do serviço e contar um pouco sobre o processo migratório atual e até um resgate histórico.
E aí eles fazem toda a conexão com as matérias que eles aprendem de história e geografia. E aí é um lugar importante de trabalho, né? Porque a gente está formando uma consciência de uma nova geração que recebe as pessoas com menos preconceito, né? Menos estigma, estereótipo, como pessoas que vêm somar, né? Somar no nosso país. Eu acho que é isso, assim, basicamente. Ok. Eu queria só trazer uma informação. Nós recebemos, acho que a imprensa divulgou que Campinas estaria recebendo o escritório de refugiados do Ministério da Justiça. Eu não sei se alguém aqui teria informação, mas é uma coisa que nós precisaríamos checar e ver como é que isso funciona, como é que se integra ao trabalho. Eu sei que tem 2 estados do Brasil que já têm esse escritório, e Campinas, pelo que a imprensa noticiou essa semana, também estaria recebendo esse escritório de refugiados, que a gente precisaria checar, conhecer, para a gente ver como é que integra. Então, continua aberta a palavra. Boa tarde a todas e todos. Agradeço o convite do senhor vereador, senhor Carlos, da Arair. Eu sou Mohamed Eucater, eu venho representando a Mesquita Nor, a Mesquita de Barão Geraldo. O nosso trabalho começou há 4 anos atrás, né? Não foi porque a Mesquita procurou fazer o trabalho social nenhum, mas o trabalho social veio até a gente. Nós recebemos uma grande onda de imigrantes sírios que estavam totalmente desorientados e estavam procurando uma inserção social, né? E o primeiro endereço que eles procuraram foi a Mesquita, né? Primeiro pelo idioma, né? Porque a grande maioria deles não falavam outro idioma que não seja o árabe. E segundo pela cultura, né? Por motivos culturais. E nossa experiência, nós como uma instituição religiosa, realmente foi muito, muito difícil de encontrar esse apoio, como a senhora acabou de falar, né? Infelizmente, nós não encontramos quase nada. A única coisa que nós encontramos foi, em primeiro lugar, outras instituições religiosas que vieram dar apoio, sim, tanto em São Paulo quanto aqui em Campinas, e 2, a secretaria lá da prefeitura, através de algumas pessoas tentaram, né, mas nunca chegava nunca, sabe, atendia aquele imigrante realmente, sabe? Sempre ideias e muitas informações que acabam na desinformação, né? Infelizmente. Bom, o nosso trabalho começou aí, né? Aí começamos a oferecer a primeira coisa, um curso de português para poder fazer suas compras, poder fazer, né? Aí, com vários voluntários muçulmanos e não muçulmanos, viemos juntar fundos, né? Segurando uma cesta básica, ajudando para conseguir uma locação digna, né? Sei lá, que seja um quartinho, que seja uma casa, ou que seja, sei lá, quanto é família, era bem difícil, né? Quanto eram famílias, sabe, com crianças, era muito difícil. E assim, então foi uma ajuda realmente, sabe, de pessoas, sabe, de pessoas. Hoje, esse fluxo migratório dos sírios, como vocês sabem, ele diminuiu muito, né, significativamente. Alguns conseguiram achar rumo e conseguiram se colocar aqui e se instalaram aqui no Brasil, e muitos outros saíram do Brasil ou voltaram para o país de origem. Tá? Muitos outros, né? Então, hoje o nosso trabalho continua com quem? Hoje nós estamos trabalhando com os haitianos, como a senhora acabou de comentar. Esse é o maior grupo imigrante refugiado que está em Barão Geraldo. E com a parceria da Escola Lumière, em Barão Geraldo, estamos fazendo, há 3 anos e meio, estamos fazendo um trabalho voluntário de oferecer aulas de português
e ajudar eles, né, aqueles que vão prestar um Enem, né, aqueles que vão fazer uma entrevista de emprego, e recebendo até currículos e redistribuindo na nossa rede das pessoas que a gente conhece, né, como em uma escola que é em Barão Geraldo, então a gente tem contatos com o pessoal da Unicamp, tem contatos com uma grande rede de empresas também, então a gente tenta reorientar essas pessoas, né, e reencaminhá-las, né, dentro do possível, né. Então, o nosso trabalho hoje o que eu peço, né, para os órgãos responsáveis e nos dar um endereço certo para qual nos podemos procurar, para qual nos podemos encaminhar essa pessoa, porque nós nunca sabemos. Faz 4 anos que estamos fazendo esse trabalho, nós nunca sabemos. E sempre depende ou de uma outra instituição religiosa que a gente sabe que ela tem capacidade e tem recursos, né, para ajudar, né? Tanto várias igrejas a gente procurou e ajudaram, ou, se não, a iniciativa privada de cada um, né, sabe? Como a nossa colega ali comentou, hoje o nosso maior trabalho da Mesquita Anor, além dos haitianos, é com os refugiados da rua. E aqui, sim, infelizmente, nós temos refugiados brasileiros. Eu sou de origem marroquina, hoje eu sou brasileiro, mas eu vejo que tem mais refugiados brasileiros de origem brasileira que eu, que sou marroquino, que eu moro aqui há 20 anos. Então, estamos fazendo um trabalho voluntário com essas pessoas no centro de Campinas e, infelizmente, a única palavra que tem que falar é que é lamentável. Lamentável. Essas pessoas, elas pedem comida, pedem roupa, pedem remédio, pedem sandália, pedem. Quando você está do lado deles, você vê que, na verdade, eles estão soltos. Eles estão totalmente desamparados, sabe? Você não vê nenhum apoio real, sabe, do lado dessas pessoas. Então, essa é a nossa participação, né, sabe, aqui dentro da nossa cidade, né, de Campinas. Estaremos sempre fazendo esse trabalho, né, dentro da Mesquita Anor e através da Escola Lumière. Estaremos sempre com o nosso endereço à disposição de todos os irmãos que podem, sabe, precisar da gente. A gente estará sempre ajudando. E em questão assim, de imigrantes de língua árabe, aqui, né, aqui na cidade de Campinas, estaremos sempre dispostos a ajudar eles, a acompanhar eles, sabe, porque realmente o primeiro contato deles é bem difícil. Então, essa é a nossa ajuda. E pedimos, por favor, um endereço certo, municipal, que fica à nossa disposição com quem a gente possa, sabe, contar realmente, né? É isso, tá? Agradeço muito a todos. Obrigado. Obrigado. Mais de alguém? Boa tarde, queridos amigos, amigas. A gente gostaria, em nome da Sociedade Islâmica de Campinas, agradecer mais uma vez o convite do vereador Carlão, mais uma vez, mais uma conversa. A gente agradece também a presença da Vini, da Letícia, da Valéria, guerreira Valéria, da Isalene, também a companheira Isalene, companheira do nosso saudoso Toninho, que Deus o tenha. E eu gostaria de aproveitar o gancho da fala da nossa querida prefeita, dizendo que a Sociedade Islâmica de Campinas é uma entidade bastante modesta, simples, começou o seu contato com a questão do refúgio há pelo menos 5 anos, através da Secretaria de Cidadania da Prefeitura, né, encabeçada pelo nosso amigo Fábio Custódio, que tinha e conta com uma excelente equipe, mas que hoje ficou concentrado mais em cima da Valéria mesmo esse trabalho. E de todas as conversas, né, que a gente participou, fóruns em São Paulo, conversa também com o Pedro Torinho, aqui na própria Câmara dos Vereadores, nós vimos sempre um trabalho, um esforço muito grande do voluntariado, né, das diferentes entidades e representações,
Nós, como somos mais modestos, né, nós não contamos com muitos recursos financeiros, nem recursos humanos. Nosso primeiro contato foi no sentido de oferecer apoio à adaptação, né, por conta da língua, né, o idioma, que é uma grande barreira para todas as nacionalidades que vêm ao Brasil. No nosso caso, como uma entidade islâmica, o foco maior acaba sendo a concentração maior em cima de nacionalidades de descendência árabe, né, países daquela região do Oriente Médio. E, ainda assim, esse fluxo migratório para o Brasil, né, dos países de origem árabe, não foi muito grande. Ele ficou basicamente concentrado nos sírios, né? E a maior parte dos sírios, no primeiro momento, estamos falando de 300 até 500 famílias, se deslocaram à cidade de São Paulo. Eles ficaram concentrados na região da capital e tiveram bastante apoio, inclusive, do Caritas, né? Aqui em Campinas, o número de famílias foi bastante pequeno, né? A maior concentração foi dos haitianos, e hoje a gente percebe também um aumento no número de venezuelanos. Também em contato com o CEPIR, né, o Centro de Proteção contra o Racismo, a nossa proposta era que a nossa entidade oferecesse também treinamento aos voluntários, principalmente aos recursos humanos que são vinculados ao poder público, né, para que essas pessoas também tenham condições de lidar com esses refugiados, sabendo as diferenças culturais, sabendo respeitar, para que a gente não tenha um problema maior nas mãos. E agora, pegando o gancho da nossa querida Isalene. Todos os encontros e debates, o que a gente vê, Carlão? Muitas entidades tentando demonstrar, né, o seu trabalho, né, isso é louvável. Obviamente, alguns talvez se exaltam mais do que os outros no sentido de mostrar aquilo que eles vêm fazendo, né? Passa a ser até uma certa propaganda, mas o fato é que o ponto central, nós não temos, talvez, políticas públicas adequadas por falta de interesse do poder público. Ou seja, nós estamos diante de um quadro mundial bastante crítico, né? O refúgio ele precisa ser entendido primeiro na sua origem. Por que existem refugiados? De onde eles vêm? Será que eles vêm de uma situação de conflito? Será que eles vêm de uma região onde ocorreu, por exemplo, alguma catástrofe, um problema da natureza? Ou simplesmente é um imigrante que veio tentar uma oportunidade porque o país dele não oferece condições, por crises econômicas? Esse perfil, por exemplo, saibam vocês que o CONARE não aprova. O Conselho Nacional para Refúgio, ele não aprova esse tipo de imigrante como refugiado. Então, a gente acaba tendo o quê? Pessoas aqui passando por um processo de avaliação de 1 a 2 anos, tiram até o seu protocolo de refúgio na Polícia Federal, mas depois eles não são aceitos. E aí como é que fica? Ele cai numa situação irregular de visto. E a nossa querida Valéria aqui sabe do peso. Agora, a gente estava conversando no fim do ano passado, quando a Polícia Federal mudou o sistema de penalização, que era uma multa de R$ 842, passou a ser R$ 100 por dia, gente. Ou seja, os antigos 800 e poucos reais, hoje você cumpre em 8 dias. Estamos falando de uma semana. Uma semana passa voando e a pessoa não consegue fazer nada. Então, se a gente analisar isso num contexto mais amplo, isso, como foi discutido, inclusive, no Fórum de Refugiados em 2017 em São Paulo, nós estamos diante de um cenário em que o imperialismo e os países centrais eles têm um foco que visa justamente a manutenção da sua situação, do seu status. E os demais que vivem na pobreza, que vivem com falta de condições, eles que se virem. Eles que montem o seu voluntariado, eles que vão tentando colocar o pessoal dentro da sua própria casa e dividindo o seu próprio pão, porque nós não vamos ajudar. Esse é o problema. A gente está diante de um cenário que tem o seu reflexo aqui no Brasil, hoje agravado também pela situação política. Então, nós não conseguimos discutir a questão do refúgio e da imigração sem também passar por uma conscientização da nossa população. Porque o voluntário, ele já tem isso no seu coração. Ele entende o quê? Será que eu vou ajudar o refugiado, como já se discutiu muito,
porque isso é benéfico para o Brasil? Se falou muito isso, né? Olha, esses venezuelanos, eles são pessoas com um alto nível de grau de instrução. Nós temos alguns casos, por exemplo, aqui em Campinas, 2 deles eram cirurgiões dentistas e não conseguiram sequer validar o seu diploma aqui em Campinas. Um deles entrou em depressão e voltou para a Venezuela. E olha a situação do país dele como continua. E vai piorando. No caso dos sírios, a mesma coisa. Vieram juízes, profissionais liberais, engenheiros, médicos. E todo mundo fala, não, mas isso é bom para o Brasil. Por quê? Porque é uma mão de obra qualificada. Onde é que fica a qualificação dessas pessoas quando a gente vê eles trabalhando no setor de alimentos? Vai lá, abre uma lojinha para vender sanduíche, para vender doce, para vender comida. E desde quando nós ajudamos alguém porque isso é benéfico para nós, no sentido de que, olha, tem um benefício para o país, tem um retorno financeiro para o país? Não, nós devemos ajudar porque é o correto. Porque nós também estamos sujeitos a um dia cair numa armadilha dessa. Ou alguém aqui vai falar, não, mas a gente controla o nosso governo. Nós é que controlamos o rumo do país. Não, nós não controlamos nada. E é por isso que a gente está nessa situação. Infelizmente, a política brasileira ela vem se transformando numa velocidade muito rápida. Se a gente pegar desde a criação da lei de imigração, olha como ela vem sofrendo alterações. Quando a gente sente que a coisa está melhorando, vem uma rasteira. E o que a gente percebe agora? Que o cerco está se fechando cada vez mais. Então você, por mais que tenha bom coração, peito aberto, voluntários, e o voluntariado cansa também, gente. O voluntário não recebe salário. O voluntário, ele acredita. Mas se depois de um tempo ele vê que não tem resultado, ele vê que toda hora ele esbarra num problema, ele esbarra numa instituição pública que fala, olha, não tem jeito. A Valéria fez um comentário aqui, nós fazemos o quê? A intermediação para que seja aplicada a legislação. Pelo amor de Deus, gente, quer dizer, mesmo quando está no papel, se não existe a presença de certas instituições ou voluntários, aquela lei não é aplicada, aquele direito não é garantido ao estrangeiro, ao imigrante, ao refugiado. Então, Isalene, se nós não trouxermos essa questão do trabalho voluntariado para o poder público, mas no sentido de pedir o quê? Ajuda? Não. Que o poder público realmente atue colocando regras, definindo quais são os caminhos e deixando claramente, será que o interesse do Brasil é ajudar ou não? Porque, estatisticamente falando, gente, o Brasil é um dos países que menos recebeu refugiado. Se a gente comparar com países da Europa, a diferença é absurda. Se a gente comparar, vamos pegar o caso da Síria, o Líbano, que é o vizinho, que é uma coisica desse tamanho, recebeu 1 milhão de refugiados. Espera lá, e a gente reclama porque tem um pouquinho de haitiano, um pouquinho de sírio, um pouquinho de cubano, um pouquinho de venezuelano. O Brasil já abre o bico. Não, não dá, não dá, não dá. A gente tem que resolver essa questão. Como é que o governo tem reagido hoje? De um lado, nós vemos a questão da não aplicabilidade da legislação, um enrijecimento através dessas alterações rápidas que vêm ocorrendo na própria legislação, mas, de outro lado, uma propaganda com auxílio da mídia, de se criar o estigma de que o Brasil está sendo invadido, de que eles vão tirar o nosso emprego, de que eles vão forçar. Olha só o absurdo, no caso dos muçulmanos, nós temos mais contato e dói quando a gente ouve alguém falar, olha, eles vão forçar a cultura deles em cima de vocês, com aquelas roupas compridas, aquela roupa fechada, aquela religião deles, aquele terrorismo todo. Isso é muito cruel, gente. Então, precisa ser feito também um trabalho, querido Carlão, de conscientização da população. Para quê? Para que o trabalho do voluntariado ele consiga obter o seu sucesso esperado, mas que esse sucesso nunca deve se contrapor ao que a gente espera do poder público. O poder público é o carro-chefe, o poder público é o nosso representante. Se nós não tivermos, de fato, a boa intenção do lado do governo,
a gente nunca vai mudar a situação. E, para fechar, um comentário também que a Isalene fez, isso se reflete na situação do brasileiro. A maioria da nossa população continua pobre, continua tendo vários problemas, a gente continua enfrentando um desemprego gravíssimo. Imagina para um país nessa situação, você fala, olha, agora a gente tem que ajudar os refugiados, olha, a gente tem que dar aula para eles de português, olha, a gente tem que arrumar a cesta básica, olha, a gente tem que arrumar moradia. E o brasileiro pobre vai falar, mas e eu? E eu? Onde é que eu fico? Né? Então, isso também tem que ser trabalhado de uma forma que nós possamos amparar aquele que veio sem deixar desamparado aquele que nasceu aqui, aquele que é nativo, aquele que já está aqui. Então, um trabalho muito delicado, sem realmente a participação do poder público, isso não será possível. Nós conseguimos, em alguns casos, dar amparo jurídico, né? A maioria dos casos, nós destinamos à Defensoria Pública da União, que também, dentro da sua competência, acabou direcionando para quem? Para a instância estadual, porque muitos casos não se aplicam à federação. Alguns deles a gente conseguiu resolver internamente com os advogados que nós dispomos na nossa comunidade, também fizeram isso de forma voluntária, em parceria com escritórios aqui de Campinas, mas, de novo, a gente fica sempre na raça, né? E o trabalho da Secretaria da Cidadania aqui da Prefeitura de Campinas continua de parabéns. A gente sempre teve realmente a felicidade de contar com a Valéria, com a equipe do Fábio, eles continuam se esforçando bastante. É dentro desse espírito do trabalho da Secretaria que nós gostaríamos de ver o trabalho desenvolvido em outras instâncias também, Carlão. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e desejo sucesso no trabalho de todos vocês. Obrigado, gente. Obrigado. Bom, queria ver se tem mais alguém. Na próxima fala, a gente encerra as inscrições para que a gente possa ter um tempo aqui para encaminhar rapidamente. Senão a gente avança no horário e depois não consegue fechar algumas questões que são necessárias a gente combinar aqui. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Adorei muito o nosso companheiro aqui que falou. Eu venho representando a Casa da Dinda, ONG Isaura Baltazar Pompeu, Casa da Dinda, que é uma ONG que foi criada em 2004, que vem de um projeto. E nós atendemos crianças, jovens e adolescentes com a segunda língua, porque a criança, o jovem que a gente espera para o futuro nos ajudar, ela tem que abrir desde criança já, né? Então, a gente vem trazendo isso para o jovem, para a criança, para o adolescente, a segunda língua. Nós temos a visão de que o saber é ao alcance de todos. Temos também uma parceria com a RAIR, né, oferecendo também a língua portuguesa para os refugiados, né. Estamos aqui no centro da cidade, na Barão do Jaguar, e convidamos a todos a nos conhecer, né. Nós temos um trabalho muito gostoso, que a gente vem vindo desde 91, mas, a partir de 2004, nós estamos aqui com a Casa da Dinda, não é? E o nosso amigo aqui falou uma coisa certa. O voluntário também cansa, né? E a gente precisa não cansar. A gente tem que olhar lá na frente e saber que vem vindo alguma coisa para a gente não cansar, né? Não sabemos o quê. Não podemos esperar sempre o pior, né? Temos que contar um com o outro, porque o voluntário existe para isso, não é? Então, um depende do outro. E vamos à luta, né, gente? Obrigado, Mara. Eu não sei se mais alguém se manifestou para falar. Por favor. Então, depois da fala dele, a gente ouve mais uma pessoa e vamos encaminhar, tá bom? Porque senão o horário vai estourar e a gente não consegue fazer os encaminhamentos. Boa tarde a todos. Eu sou Choasi Facilome, haitianos, presidente da Associação Haitianos. Muito obrigado a todas as pessoas a convite. E agradecer também. E muito felicidade também, Valéria, é uma pessoa, mulher brasileira, colocar todo o tempo para haitianos. Se eu tenho uma palavra para agradecer dela, não sei, mas Deus sabe por que isso. Porque a secretaria
Prefeitura Campinas, colocar dela sobre caminhão haitianos. Eu muito feliz Escola Lumière. Eu é uma pessoa benefício curso ele dá porque eu sou presidente. Eu pedi para uma pessoa o bem para falar com ele. Agora tem 10 pessoas estudando na Escola Lumière. Tem 2 grupos. Agora eu saí aqui e na Escola Lumière vem para cá. Eu muito agradecido dele. Deus sabe porque você ajuda uma pessoa. Todas as pessoas ajudam uma pessoa, mas Deus vai ajudar você também. Mas eu consegui todas as pessoas falar de político imigrante do Brasil. Mas tem 2 diferentes com refugiados e imigrantes. 2 problemas. Um problema imigrantes, um problema refugiados. 2 problemas. Quando eu sou imigrante do Brasil, não refugiados. E uma imigrante do Brasil, haitianos mesmo, gastou muito dinheiro, vem para cá. Quando chegar aqui, quem ia receber? Ninguém. Só Valéria. Só Valéria. Mas, por isso, tem um pastor chamado Barbosa, Balão Geraldo. E por isso tem muitos haitianos Balão Geraldo. Porque depois do terremoto de 2010, tem um problema do Haiti. 300 mil pessoas, Deus chama a todos. Mas, Brasil, 2 amigos diplomáticos. Brasil, governo do Brasil, governo do Haiti, assinar acordo e todos os haitianos vêm para cá. Mas, agora, povo do Brasil, povo haitiano, tomando todos os acordos, fazer desenvolvimento, como ajudar nós, porque todo mundo é humanos. Mas eu muito obrigado porque ela convite aqui, mas eu fico aprendendo cultura do Brasil, porque em 2014 eu chego aqui, eu volto para Haiti. Tem muitas haitianos que chamam, por que você vem e volto? E eu criei a associação, caiu, quando chegar eu organizar a associação, vai ajudar muito. Por isso eu falo com ela muito. Mas agora, não tem pouquinho tempo, só eu preciso, todo brasileiro. Problema imigrantes, problema refugiados do Brasil, porque o Brasil é um país grande, primeiro país amigável. Mas todos Brasil tudo abre para imigrantes sérios, porque tem muitos países vem para cá. Preciso e governo, vereador, prefeitura ajuda, porque esse aqui Campinas tem muitos haitianos, tem muitos refugiados também. Mas eu preciso ajudar todo mundo. Deus sabe, Deus ajuda você também. Obrigado muito. Então, acho que a última inscrita, por favor, se apresentar. Obrigada. Bom, gente, eu vou falar sentada aqui rapidinho. Agradeço o convite, especialmente ao INE, que me escreveu, Carlão, Letícia, Valéria. É um prazer estar aqui e estar aqui com a Paola, nossa aluna lá da PUC, o professor Humberto Bersani. Eu queria só fazer algumas colocações que talvez possam ajudar em um possível encaminhamento. Uma delas, e também já fazendo convergências com as falas, e queria também dizer que eu faço uma fala bastante localizada, como professora universitária, como pesquisadora. Então, é claro que a minha atuação ela é bem diferente da atividade na linha de frente, né, que é o que a maior parte das pessoas aqui faz, e aprendo muito com a fala de cada um de vocês. Agradeço demais estar aqui e poder escutá-los. Mas fico pensando no aspecto educacional, que acabaram de mencionar, a educação da população. Eu acho que a gente tem uma questão que se coloca que é muito importante, que é os imigrantes da Alemanha, da França, a gente sequer chama de imigrantes, né? A gente tem um recorte de raça nessa migração.
Acho que a gente precisa enfrentar esse assunto. A minha experiência em campo ela é muito mais em São Paulo, e a gente vê como são recebidos, muitas vezes, os imigrantes brancos em relação aos negros. Né, os imigrantes de origem africana, e muitas vezes os haitianos também, né, é tudo a mesma coisa, né, entre aspas. Então, como é que a gente pode aproveitar esse momento para fazer uma educação cultural na nossa sociedade? Né? Quem são os haitianos? O que a gente conhece dessa cultura, efetivamente? Né? Quem são, em São Paulo, já tive mais contato com quenianos, com pessoas vindas do Congo. Como é que a gente pode aproveitar esse potencial que está colocado aqui e não colocá-las em trabalhos precarizados, né? Que é o que a gente falou. Bom, que incrível que agora a gente tem lanchonetes de todas as comidas. Que emancipação é essa? Então, se a gente for pensar aqui em atividades a longo prazo, o que eu fico pensando é que o auxílio que a gente oferece, o LOAS é um valor muito baixo também, né, vendo do ponto de vista do direito. Né? R$90, R$100 no salário mínimo. O quanto que esse valor que a gente está ofertando efetivamente é capaz de emancipar as pessoas? Né? É capaz de produzir com que elas consigam subsistir e pensar na formação, ou a gente está colocando o que também a gente acaba mencionando sobre os refugiados da rua, né? A gente acaba produzindo, por meio dessas ajudas mínimas, que essas pessoas se perpetuem na situação de rua, ou que esses imigrantes se perpetuem em uma situação de subemprego, de informalidade, de dificuldade de acesso aos seus direitos de uma forma geral. Então, como é que a gente poderia pensar numa atuação que aproveite esse momento para nos educar, e para educar quem atende? Eu fico pensando isso, e Paula e Humberto, né, me corrijam se eu estiver errada, mas já com alguns anos de formação e nossos alunos no 5º ano, nós não estamos preparados para o atendimento das demandas da população imigrante. Então, nós temos muitas universidades, muitas faculdades de direito aqui em Campinas. A gente tem um potencial de formação aqui nesse município de operadores do direito capacitados para falar sobre isso. A gente não tem essas disciplinas na grade. Como é que a gente pode juntar essa expertise já acumulada na linha de frente, que é o que vocês trazem, e formar esses operadores do direito para essa atuação? Porque é difícil ficar fazendo esse encaminhamento quando ninguém sabe o que tem que fazer. Né? E o colega falou, bom, já estou aqui há 20 anos e não sei. A gente também está na luta, né, para entender onde que é o espaço de atendimento, quais são os processos adequados, qual que é a última portaria que saiu, e quando você aprende a última, sai uma mais nova. Então, como é que a gente pode capacitar quem está atendendo? Porque a gente é muito fácil pensar que lá na PUC a gente pode, vamos começar a atender os imigrantes. Vão chegar demandas que a gente não conhece. E a gente vai ter que procurar vocês para aprender, descobrir como é que vocês têm feito, dar um encaminhamento errado, dar outro encaminhamento errado, em cima da vida das pessoas. Né? Então, como será que a gente poderia reunir esforços, reunir, de repente, pessoas do direito que já estão formadas ou em formação e capacitar essas pessoas? Pensar um processo educativo que possa efetivamente formar. A gente não tem experiência nisso, né? Não tem um curso para atuação com esses imigrantes. A formação jurídica é uma formação para o mercado. Então, como é que a gente pode pensar isso? E a experiência clínica em direitos humanos, da clínica lá em São Paulo, da Luiz Gama, da USP, e a daqui da PUC de Campinas, quais são os temas que o mercado não vai dar conta de inserir dentro da graduação do direito? Essa é uma delas, a atuação com essa população migrante. Então, como é que a gente pode pensar isso e pensar o fato de quando essas pessoas estão inseridas em trabalho, muitas vezes os trabalhos que elas recebem são trabalhos mais precarizados em razão da sua condição migrante, em razão da sua condição de cor, de classe. Então, como é que a gente pode pensar isso e pensar uma proteção específica para elas? Então, não é qualquer auxílio, não é qualquer inserção em qualquer trabalho. Como é que a gente pode pensar isso de maneira protetiva? E queria chamar a atenção de vocês para duas coisas que eu já tenho observado em São Paulo. Eu estou hoje dividida entre São Paulo e Campinas, por isso faço esses paralelos, esperando que isso ajude de alguma maneira. Mas uma das questões que a gente observa lá em São Paulo e com que eu trabalho hoje em dia é a retirada compulsória de bebês, de mães em situação de rua. Ai, Gabriela, não te vi. A retirada compulsória de bebês de mulheres em situação de rua, a situação de pobreza, de uso de drogas, acaba gerando um encaminhamento desses bebês para as varas judiciais em São Paulo e uma separação contínua desses bebês. Isso acaba não tocando ainda a população migrante, mas questões já têm sido observadas sobre, por exemplo, o modo de tratamento, o modo de criação das crianças, e isso a gente deve observar com alguma cautela, né? Como é que as diferenças culturais podem impactar, e isso pode começar a acontecer, né? A separação desses bebês e dessas mães, como a gente tem visto em São Paulo. Felizmente, aqui em Campinas, a gente tem um serviço
de referência no Estado, que são 2 casas de apoio às mulheres gestantes em situação de rua, trabalhos muito especiais. Mas como é que a gente pode ficar de olho nisso, né? Na proteção à maternidade da mulher migrante, na proteção à família migrante, porque às vezes a gente pensa as pessoas como indivíduos isolados. Como é que a gente vai poder proteger essas crianças sem negar ou sem julgar os direitos desses pais? Como é que a gente pode fazer isso? E em São Paulo, a gente observou uma sobreposição de direitos, vamos colocar assim, né? Os serviços de acolhida não preparados para receber os imigrantes começaram a receber os imigrantes por meio da sua porta de entrada, seu serviço de porta aberta, que é para a população em situação de rua. E isso gerou um impacto positivo para os trabalhadores desses espaços, porque ficaram motivados com um novo público e um público que vem com uma outra referência, né? Imagina que você está acostumado a trabalhar com pessoas sem vínculos familiares, usuários de droga, com uma dificuldade de construção de um projeto de vida, com todos os estigmas ali envolvidos, e, de repente, chega para você um engenheiro, né, do Haiti, que rapidamente começa a gerar frutos no seu trabalho. Isso, se por um lado foi super interessante para essas equipes e repúblicas, os serviços que a gente vai chamar, né, de pessoas com mais autonomia, receberam muito bem essas pessoas. Por outro lado, as pessoas em situação de rua, os refugiados da rua, sofrem esse impacto muito pesadamente. E começa a se instaurar uma lógica de disputa por essas vagas. A gente acabou observando isso em loco, escrevendo um pouco sobre isso. Mas como é que a gente pode evitar isso aqui em Campinas, né? Como é que a gente pode também aproveitar esse momento de acolhimento da população migrante para revisitar os nossos espaços de acolhimento às próprias pessoas em situação de rua? Né? Uma população gigantesca que a gente tem. Em São Paulo são mais de 20 mil pessoas. Como é que a gente pode cuidar dessas pessoas? Como é que a gente pode repensar o nosso atendimento e ver que isso não tem gerado frutos, né? É difícil o trabalho com a população em situação de rua. A gente tem sempre serviços emergenciais, o tempo todo é emergencial. O trabalho com imigrantes tem sido bastante pautado na emergência, mas não é mais uma emergência, né? Já é um estado das coisas, né? E talvez que se perdure e se aprofunde no nosso mundo cada vez mais, né, em choque global. Como é que a gente pode pensar isso sem mais essa lógica que muitas vezes permeia o serviço público, né, de apagar incêndio, e a gente pensar em políticas que atravessem, né, que continuem aqui apoiando a população em situação de rua e a população migrante, sem que haja essas sobreposições, essas disputas que são muito prejudiciais para essas populações que mais precisam da gente. Bom, essas são as minhas contribuições. Eu espero que a Clínica de Direitos Humanos lá da PUC consiga pensar um trabalho conjunto. Estou à disposição e fico muito feliz de estar aqui. Obrigada. Obrigado. Bom, nós vamos, antes de devolver aqui para a mesa para a fala final, o que dá para a gente perceber aqui, a necessidade da gente trocar a roda do carro com o carro andando, né? A gente precisa se preparar, precisa se organizar, mas a situação está batendo na nossa porta. Então, uma das sugestões que a gente até pensou em trazer aqui é que há uma necessidade da gente ter um fórum um pouco mais permanente para que a gente possa fazer com que essa rede, esse atendimento, eles possam estar mais articulados. Ao mesmo tempo, a Isalene trouxe uma questão aqui que eu acho que é fundamental, a integração da forma verticalizada da prefeitura, do poder público, porque nós temos um problema na saúde, nós temos um problema na educação, nós temos um problema na assistência, a necessidade, então precisa haver um entrosamento de todas essas frentes, e a Câmara Municipal também, porque aqui na Câmara a gente também tem muita dificuldade de pautar essa conversa, tendo em vista essa resistência, esse preconceito em relação a que vai tirar a vaga na creche dos campineiros, vai tirar emprego dos campineiros. Então, há uma resistência que nós precisamos, eu acho que só organizado que a gente vai conseguir enfrentar. E como é que o voluntariado pode incidir e fortalecer o trabalho feito hoje pelo poder público, porque a gente percebe que falta uma limitação, né, do poder público no atendimento em função da pouca estrutura, de espaço físico que há necessidade. Então, a gente quer fazer um encaminhamento aqui, primeiro, de
criar este fórum para que a gente possa fazer essa troca, para que a gente possa aprofundar alguns temas, conhecer de verdade a demanda que tem, né, a quantidade, as nacionalidades, aonde estão, porque há muito foco. Na região que eu moro, no Florença, há um contingente haitiano muito grande. Né? Eles se ajudam coletivamente, mas, ao mesmo tempo, também há uma limitação, principalmente na questão cultural e de vários espaços que eles ainda não têm acesso, na educação. E saúde é um problema bastante grave. Então, a gente queria sugerir aqui que nós pudéssemos manter esse fórum para que a gente possa avançar na organização e, particularmente, conhecer melhor o atendimento. E eu queria sugerir, inclusive, que nós pudéssemos, num próximo encontro, poder fazer com que os atores pudessem estar presentes, porque nós precisamos ouvi-los das limitações que o poder público tem. Chega aqui para a comissão muita reclamação, principalmente trabalhista, das pessoas que são lesadas no emprego que arrumam, o patrão não paga, são serviços precarizados, a dificuldade do acesso à saúde. Então, é um conjunto de demandas que nós precisamos ouvir deles, como é que nós vamos juntos enfrentar essa situação. Então, eu queria trazer essa sugestão da gente trazer esse fórum, fazer de novo uma conversa trazendo esses atores. E eu pediria, assim, eu acho que as informações trazidas aqui pelo trabalho que cada frente aqui está fazendo, nós precisamos sistematizar, para que a gente possa ir formatando essa rede, ver o que falta entre nós de atendimento e para a gente avançar, né? Esse seria uma primeira conversa. E a demanda que eu acho que elas não pediram, mas na proposta concreta que elas trouxeram aqui, é necessário a gente buscar espaço físico para atender, principalmente que vá além daquilo que o poder público oferece. Porque aqueles que estão trabalhando, aqueles que têm alguma atividade, ele não consegue chegar depois das 5 horas e encontrar um atendimento que ele tem necessidade. Aos finais de semana também há um problema bastante grave, né? E a relação deles com a Polícia Federal, a relação deles com a Guarda Municipal é muito difícil. A gente recebe muita reclamação e que nós precisamos socializar, né? Trazer a guarda aqui para que eles possam ouvir também um pouco daquilo que tem chegado aqui, como é que eles são tratados, e a gente poder avançar. Eu acho que, nesse aspecto, a Comissão de Direitos Humanos, a gente vai, na próxima reunião interna aqui da comissão, quero apresentar esse relatório, mas, muito rapidamente, a gente poder retomar essa nossa conversa, para a gente poder, a partir dessas trocas, dessas experiências apresentadas aqui, a gente fortalecer a nossa rede. Queria passar aqui para os colegas, para que elas pudessem, a partir do que ouviram também, antes da gente concluir. Bom, vou tentar ser breve. Eu anotei vários pontos aqui para reagir. Vamos ver como é que eu vou conseguir me organizar. Bom, em primeiro lugar, eu fico extremamente feliz de ouvir tudo que eu ouvi aqui. Eu acho de, né, ouvir iniciativas, ouvir propostas, ouvir realmente um trabalho sendo feito, e que bom que agora estamos todos aqui na mesma sala, né? E eu acho que acho que também dentro dessa minha curta caminhada, né, atuando com isso lá na Missão Paz, o trabalho em rede, ele é essencial e indispensável, né? Quando a gente vê um grupo de pessoas, eu sempre me questionava isso. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, indo, né, até Brasília, conversar com políticos, deputados, tomadores de decisão, para falar sobre o tema migratório, e eu me questionava o tempo todo: quem sou eu para estar aqui falando, né? Cadê os migrantes falando, né? Cadê os migrantes falando por eles, né? A gente precisa preparar cada vez mais os migrantes para falar por eles. Mas até que a gente não alcance esse ponto, eu acho que nós somos, sim, um grupo de brasileiros que está olhando para isso, que está olhando
para isso com muita empatia e com muita vontade de trabalhar, né? Claro que a vontade começa muito independentemente do poder público, porque a gente quer fazer a coisa acontecer, mas as coisas vão se encaminhando para o momento da gente pensar e falar assim, não, realmente, por mais que a gente vai fazendo retrabalho em cima de retrabalho, se a gente não chega no ponto realmente que é o poder público. A gente precisa pensar em como o município vai trabalhar com isso, né? O migrante ele não está na federação, o migrante ele está no município, ele vive aqui no município, é aqui que ele vai ser atendido, é aqui que ele vai bater a porta, né? Então a gente realmente precisa pensar, né, juntar toda a nossa expertise e todo o nosso trabalho para colocar no papel e realmente demandar do poder público algo que já está posto, né? Eu acho que é realmente isso. Enquanto a gente continuar falando do tema migratório como crise, né? Como algo que seja emergencial, a gente nunca vai chegar no desenvolvimento realmente da política, que é onde, daqui para frente, a gente precisa caminhar, né? Então, eu fico realmente bastante contente. Eu acho que dentro da experiência que a gente teve em São Paulo, eu acho que também longe de ser o ideal, a gente está caminhando ainda, mas a existência de uma política municipal, né, de uma lei municipal que traz alguns princípios e diretrizes para trabalhar com esse tema, é algo que é mais concreto para que a gente possa trabalhar. E eu assim, durante a fala, eu fui buscando, existe uma pesquisa, que daí eu acho que também nesse ponto eu consigo contribuir, que é trazer para esse grupo um pouco dessa pesquisa sobre a implementação da política municipal. E é interessante a gente pensar em questão orçamentária, né? Porque sempre que a gente vai falar de política, a gente vai pensar em orçamento, né? Não dá para dissociar. E só para vocês terem uma noção, a política municipal para a população migrante na cidade de São Paulo, no ano de 2017, ela, dentro da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, que é onde está essa coordenação, ela representou 3,1% do orçamento. E dentro do orçamento da Prefeitura de São Paulo como um todo, ela representou 0,03% do orçamento. Então, muitas vezes, com orçamento pequeno, a gente consegue começar a mudar a lógica das coisas, né? Começar a pensar e a partir da política, conseguir transversalizar para os outros serviços, né? Como é o serviço da educação, da saúde, mas aí a gente atinge esses serviços dentro da municipalidade já de uma forma que vem dentro dessa proposta da política municipal mesmo. Então, eu acho que esse grupo ele tem muito potencial para começar a pensar sobre isso, né? E pensar em caminhos de como demandar o poder público nesse sentido. Aqui a gente está dentro de uma casa legislativa, né? E sempre poder contar com mandatos que tenham essa abertura, e talvez seja um caminho. No caso de São Paulo, foi uma iniciativa do Executivo, que a gente né, que a sociedade civil foi chamada a participar, a gente trabalhou. No momento em que foi para a Casa Legislativa, lá estivemos também dialogando com os vereadores para pensar na aprovação e na existência da política, hoje com um conselho de migrantes eleitos diretamente por pessoas migrantes na cidade de São Paulo. Então, são alguns movimentos que estão acontecendo ainda muito longe da gente conseguir alcançar, né, o que a gente espera de política, mas que são caminhos aí, e eu acredito muito que é caminhando que se faz o caminho. Então, assim, a gente está caminhando realmente, foi como o vereador falou, trocar a roda do carro com o carro andando, mas a gente está caminhando, e eu acho que esse grupo tem muito potencial de poder realmente dialogar, unir forças, e, ao mesmo tempo, que tem que pensar na linha de frente, que tem que pensar no... Outra coisa que eu anotei aqui foi em relação à própria questão da exploração de trabalho, da importância da sensibilização desses voluntários. Eu acho que eu conheço o trabalho da CETAR lá dentro da Missão Paz, e é algo que, quando o conhecimento está na mão do migrante, né, eu acho que também trabalhar nisso, para que ele saiba os direitos deles, eu acho que a gente precisa muito trabalhar nesse sentido. É óbvio que a gente trabalha muito no sentido de apoiar, de ajudar, de fazer a acolhida, mas a gente nunca pode perder de vista o que a gente precisa é fazer com que o migrante ele entenda o direito dele, né? E a partir desse momento é que as coisas precisam começar a andar junto com os migrantes, com o pleno entendimento de que eles têm direito ao que a gente está buscando e pleiteando por eles aqui, né? Então, enfim,
tomei algumas notas nesse sentido, realmente me coloco muito à disposição. O tema do tráfico de pessoas, o tema da exploração do trabalho, eu acho que a gente precisa, sim, debater o recorte de gênero, o recorte de raça, são muitas particularidades que o tema migratório envolve. Mas, quando a gente se junta, eu tenho visto coisas muito interessantes acontecer aí Brasil afora. Desde lá de Roraima, a questão do voluntariado que se cansa também foi falado, eu fiquei lembrando, a primeira vez que eu tive em Boa Vista foi em 2017, a gente via a população já exausta de faz sopão, tenta de alguma forma, mas não tem como, né? Enquanto o poder público não toma realmente para si, a gente não consegue dar os encaminhamentos necessários. E, por fim, eu imagino que, se não foram demandados até agora, esse grupo e também quem trabalha com migração aqui no município, certamente serão nesse ano, em relação ao tema dos venezuelanos e ao programa de interiorização do governo, né? E o que a gente tem observado, e eu faço esse alerta para vocês, e para que, quando vocês forem demandados nesse tema, vocês já pensem, né, dessa forma. O que a gente tem observado lá na Missão Paz, como Casa do Migrante, também porta de entrada para migrantes lá na cidade de São Paulo, é que muitos dos migrantes que chegam de maneira espontânea, né, que conseguem chegar pelos seus próprios meios, eles acabam se inserindo, né, buscando a inserção e se inserindo na sociedade, tem sido de uma forma muito mais rápida do que os que estão vindo pelo programa de interiorização. A gente tem observado uma tutela muito grande do governo dentro desse programa, dentro desse processo, também com as Nações Unidas, e é algo que, assim, está sendo feito o que está sendo feito, né, da forma que está sendo feito, a necessidade de uma capacidade logística que está sendo empregada pelo Exército, as agências das Nações Unidas também fazendo esforços, mas essas pessoas elas estão chegando nos municípios, e em muitos municípios do Brasil. E a ideia para esse ano, já com linha orçamentária aprovada, já com Nações Unidas envolvidas, é que isso se intensifique para muitos mais municípios. E eu imagino que Campinas esteja aí também nesse radar do governo, e a gente precisa ficar muito atento a isso e a essas pessoas que vão chegar, porque o que a gente tem observado lá na missão é que eles têm feito essa interiorização, esse processo de chegar, né, com o pessoal até a cidade, e aí a rede local deve se encarregar dessa parte da integração. E o que a gente vê em municípios muito pequenos são experiências das mais diversas, né? Então, eu imagino assim, que aqui em Campinas, se esses migrantes vierem por esse programa, que vocês já estejam preparados e pensar em realmente como atuar com a integração dessas pessoas de uma forma que realmente pense na autonomia delas, né? E não mais nessa dinâmica de muita tutela, que acaba realmente prejudicando a integração dessas pessoas. Enfim, mas reagindo aí a algumas falas, mas eu fico muito contente de ver que esse grupo está aqui, e eu acho que vai ser excelente se vocês puderem realmente manter esse fórum aberto. No que a gente puder contribuir, contem com a gente. Obrigada. Ok, obrigado, Vicente. Bom, eu só queria agradecer, em nome da Raíra, a presença de todas e todos vocês. Eu percebi que, pelas falas, faz muito sentido a gente integrar não só o atendimento voluntariado, mas pressionar o poder público. Eu acho que essas falas agregam nesse sentido, né? Outro ponto que me chamou a atenção é como as estruturas de opressão que nós vivenciamos enquanto brasileiros vão atingir necessariamente os migrantes, né, que estão aqui. E aí a importância do recorte racial, de classe, gênero, de entender como cada indivíduo tem passado por necessidades e quais são exatamente as necessidades. A gente fala do lugar do voluntariado nessa oportunidade, mas o que a gente tem buscado muito é entender o migrante, né, a necessidade, e não achar que sabe qual é a necessidade, né?
A gente sabe que tem imigrantes que vêm e são, entre aspas, positivos, são bem-vindos, tem aqueles que não são. Então, a gente atentar para essas características, né? Enfim, eu estou muito feliz. Em nome da Rair, eu agradeço a presença de todos vocês. A gente conta com o apoio, inclusive de quem vem de fora e que já tem, por exemplo, a Missão Paz, que tem um trabalho tão já posto, né? Com tantas demandas diferentes durante tantos anos, para que possa ajudar a gente nesse sentido. Agradeço demais ao vereador Carlão, à Comissão de Direitos Humanos, para ajudar a gente a pressionar, conseguir esse lugar, né, esse centro de referência, que eu acho que esse debate demonstrou que é bastante necessário. Obrigada, Valéria, por tudo, pelo apoio, pela troca que a gente tem feito. E é isso. Obrigada. Obrigado, Nini. Valéria, considerações finais. Nós temos aqui 3 minutinhos para... Então, tá. Com relação ao escritório do CONARE, né, que eu acho que é uma coisa importante que deve ser esclarecida, de interesse, né? Porque parece que vai centralizar e assim, a impressão que dá, não sei se estou errada, é que vai chamar pessoas. E aí trazer peso para Campinas. E, na verdade, o escritório está sendo muito bem-vindo lá e vai ficar trabalhando com a gente lá no Glicério, esse funcionário, né, do CONARE, para agilizar as entrevistas, né, que são 80 mil solicitações de refúgio. Então, a intenção é fazer essa fila andar com os que já estão aqui na região. Então, não vai chamar pessoas para vir por conta do escritório estar aqui. Então, eu acredito que assim, a gente já tem uma demanda grande e vamos seguir uma lista, né? Imagino eu, agora semana que vem eles vêm, dia 11, para fazer uma capacitação. Para a gente é interessante porque a gente tem a demanda aqui, a gente tem na prática pessoas que estão precisando. E aí a gente vai ter aí uma parceria direta, né, com o CONARE, no suporte com relação à legislação, e aí casos mais complexos. E eu acho que a gente não tem como não dar as mãos, né? A gente precisa. Então, vai funcionar e nesses moldes, né? A gente não está vendo como nada que vá pesar para Campinas, e sim aliviar, na verdade, a situação dos que estão aguardando na fila de espera da nossa região, né? É isso. E com relação à questão da qualificação, né, de mão de obra, a gente tem, não são muitos, porque a maioria são haitianos, e os haitianos, na verdade, a maioria eles têm ensino médio. Então, para ensino médio é muito simples a gente fazer a revalidação do diploma. A diretoria de ensino leste e o noroeste, eu encaminho e em menos de 15 dias já sai no Diário Oficial. Eles não exigem tradução, eles facilitam muito para que as pessoas com ensino médio regularizem seus diplomas, daí poder galgar uma universidade ou então ter uma condição de arrumar um emprego partindo aí dessa escolaridade que eles já trazem. Agora, para os com com universidade, até esse tempo fui pesquisar por conta dos mais médicos, né, que é uma questão, eles estão aí sem poder revalidar os diplomas e tem, graças a Deus, revalida, que pode fazer isso de uma maneira que não seja a universidade. Porque a universidade, pelo que eu tive informação, eles têm um estatuto próprio para dizer se aquele diploma é válido ou não. E é quase que impossível você revalidar um diploma de direito, de medicina. Para a medicina, R$15 mil investido e sem garantia de que vai ser revalidado. E a própria pessoa da universidade me disse, nunca viu
um diploma de medicina ser revalidado. Então, assim, eu acho que a universidade poderia, de certa maneira, flexibilizar, ou eu acho que também tem a ver com o corporativismo dos próprios conselhos das profissões aí, o CRP, CRM, que fecham e querem manter enfim, né? Não deixa ninguém entrar. Há próprios brasileiros que fazem fora um curso, quando vem aqui, para poder pôr em prática o que fez no exterior, é complicado. Então, fica muito difícil a gente inserir essa pessoa com mão de obra qualificada sem um diploma reconhecido no Brasil. Então, realmente, eles vão ter que trabalhar com salário mínimo, como os brasileiros que não chegam até a universidade, né? Então, essa questão eu acho que é importante. Eu vi também aqui que a gente tem várias iniciativas, né? E estou aqui, né, o meu endereço em mãos para poder dar para o colega que pediu. E, assim, a gente se juntar, né, e montar uma rede mais coesa, porque a gente vai estar recebendo pessoas e precisa dessa rede, porque o poder público sozinho não consegue chegar muito longe, né? Porque existe aí uma questão de política, né? Que vem de geração em geração, e, enfim, né? Que sucateia o serviço público, né? De várias maneiras, né? E a gente tem que fazer malabarismo ali com o pouco que tem, né? Então, assim, um auxílio moradia, um CAD único de R$90, um Bolsa Família, enfim, é pouco, são recursos, um LOAS, que é um salário mínimo, é uma luz no fim do túnel. Para brasileiros e estrangeiros, entendeu? Então, assim, é da onde a gente parte, do pouco que a gente tem. E é o acesso direto que a gente consegue. Melhorar isso é uma coisa, né, que a gente... Problemas, trocar a roda, o carro nunca para, né? Nunca vai parar. A gente não vai ter essa situação do carro parar para a gente trocar a roda. A gente sempre troca a roda com o carro andando. E isso, assim, enquanto a gente esperar parar o carro, a gente não faz. Então, a gente faz com o carro andando e é assim que funciona a coisa. E agora, assim, outra coisa que eu acho importante é a gente... Por exemplo, na assistência social, tem a tipificação do SUAS, que foi uma vitória de muitos anos aí para conseguir se padronizar todos os serviços para o atendimento nacional para a população brasileira, com os CRAS, os CREAS, as repúblicas, a alta vulnerabilidade, enfim. A gente tem essa política implantada e está se construindo, então é um passo. Agora, para as ONGs que procuram um serviço público, como a gente fazer que exista recursos de cofinanciamento para que, por exemplo, iniciativas como tem para os moradores de rua, vários programas, uma rede bem completa para moradores de rua, né, salvo o albergue municipal, que precisaria ser, que é o nosso pedra no sapato, mas em volta tudo foi construído, né, uma rede bacana, com acolhimento, com qualificação de moradia, enfim. Eu acho que esse tipo de caminho a gente teria que construir para os migrantes, né? E aí, assim, esse fórum que foi colocado é super importante para que a gente possa unir as pontas e ir para frente. Ok. Bom, queria então agradecer a presença de todos e de todas. A rádio ofereceu aqui um café, que a gente pode tomar um cafezinho ali e comer um bolinho antes de ir embora. Mas eu queria agradecer a presença de todos e de todas e dizer que a gente vai encaminhar para vocês a cópia das documentações, né, das propostas que foram surgidas aqui, e o mais breve possível a gente nos encontrar novamente, trazendo os atores, para que a gente possa avançar e nos colocamos à disposição. Então, quem não assinou a lista de presença, é importante botar o contato lá para a gente poder fazer uma devolutiva. Certo? Então,
Então, eu agradeço a presença de todos vocês e, principalmente, vocês que trouxeram a demanda e trouxeram a contribuição para que a gente possa fazer com que essa Casa de Lei avance, particularmente aprovando aqui umas legislações que estão nas gavetas aqui, que são os programas municipais de atendimento aos imigrantes, a composição do conselho, que a gente precisa saber como é que está e fazer com que isso funcione, né? O próprio Conselho de Direitos Humanos aqui está desativado, nós estamos, junto com o Fábio, lá tentando agilizar para que o Conselho também seja uma ferramenta importante, e, para isso, nós contamos com todos vocês. Tá? Muito obrigado. Converso agora com o vereador Carlão, do PT, ele que conduziu aqui a primeira reunião, né, da comissão. Vereador, fala para a gente como o senhor avalia essa primeira reunião. Eu acho que foi extremamente importante. Primeiro, pela presença, né, das pessoas que atuam em apoio e solidariedade aos imigrantes e refugiados aqui de Campinas, e a gente poder tomar conhecimento do trabalho que cada uma dessas frentes estão fazendo aqui na cidade de Campinas em apoio aos refugiados. Eu acho que foi uma reunião satisfatória, importante, e que trouxe informações que vai nos ajudar a construir um trabalho, uma rede de atendimento que possa possibilitar e facilitar a vida da imigração aqui em Campinas. É um tema que, como foi exposto aqui, que é complicado, né? É difícil você conseguir essas políticas e atender de forma satisfatória a todos que precisam, né? É muito difícil, principalmente em função da resistência e da desinformação do conjunto da sociedade, né? Que eu acho que a solidariedade do povo brasileiro, do povo campineiro, ela vai ser fundamental para a superação deste momento. E, para isso, a constituição desse espaço vai ajudar a Comissão de Direitos Humanos, vai ajudar a Câmara Municipal a produzir políticas públicas, porque essa é a saída que nós precisamos para poder dar qualidade de vida não só para os campineiros, mas também para aqueles que buscam na nossa cidade um meio de sobrevivência. E hoje nós tivemos o plenarinho cheio, né? Muitas participações, todo mundo dando sugestões, algumas reclamações. E aí, a partir dessas ideias, né? Dá para trazer alguma proposta, alguma política pública, de repente lá na frente pensar em alguma matéria aqui no Legislativo? Com certeza, eu acho que as contribuições que chegaram para nós, o primeiro passo é a constituição de um fórum municipal que possa discutir coletivamente políticas públicas aqui para a cidade e apresentar um programa municipal de apoio à imigração. E acho que recompor o Conselho Municipal vai ser um primeiro passo importante. Já existe a lei em Campinas, o que nós precisamos é fazer com que essa lei se viabilize aqui na cidade. E é esse o papel que o Legislativo, com certeza, a gente vai trazer aqui para a Casa de Leis, para que a gente possa melhorar o atendimento dessa população aqui em Campinas. E na segunda reunião, né, da comissão, o tema deve voltar em pauta, né? Com certeza, nós vamos retomar essa pauta, principalmente trazendo os atores, as pessoas que são vitimadas nesse processo, que elas possam trazer contribuição e a gente poder avançar. Então, na próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos, a gente retoma novamente esse ponto de pauta. Vereador, muito obrigado pela entrevista. É eu que agradeço. Um grande abraço a todos. E logo mais, às 5 horas da tarde, você vai acompanhar a sessão de julgamento, né, do pedido de cassação do prefeito Jonas Donizete. Até mais.
TV Câmara, Campinas.